Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Quinto domingo da Quaresma, estamos no ano B. No entanto, eu fiz a leitura do ano A, que é a ressurreição de Lázaro. Como ter uma semana, a semana da Quaresma, a outra semana já entramos na Semana Santa, então quero fazer esse discurso em cima aqui da ressurreição de Lázaro, para provocá-los a ir ao confessionário e se confessar agora, nesse tempo de Quaresma. E o que eu pego aqui, como sempre, estou me apoiando no doutor da igreja, Santo Agostinho. Aquilo que parece ser uma repetição, e o padre vai falar sobre isso de novo, abra os olhos, abra o seu coração para acolher a palavra de Deus. É verdade que a gente sabe muita coisa, mas a gente faz totalmente o contrário. Você pega a vida dos santos, Santo Antão, São Brás, Santo Amaro, Santo Expedito, Santa Rosa de Lima, Santa Isabel, chegaram ao paraíso porque meditaram a palavra de Deus. E é de fato uma repetição. Então meditava sobre a morte, meditava sobre a condenação, sobre o inferno. E assim, com essa verdade posta na mente, eles evitavam muitos erros e cresciam espiritualmente com a graça de Deus. Então, não veja como uma repetição chata, mas como uma chamada de atenção para a nossa conversão. Poucos temem a morte da alma. Isso é fato. O termo que se usa, pecado mortal, se você for analisar, você está em pecado mortal. O que significa isso? Que a sua alma está morta, literalmente morta. São almas penadas, está andando por aí, mas no entanto está morta, espiritualmente falando. No entanto, há pouca preocupação com o estado da nossa alma. E se a gente for sincero diante de Deus, fazer o exame de consciência e pensar qual o valor que eu estou dando para a minha alma, de maneira concreta. Não assim, eu poderia ter feito, seria bom. Não, concretamente, o que você está fazendo hoje em prol da sua alma? Há de viver para sempre e não trabalha para evitar o pecado. A morte do corpo é certa, mas somos feitos para a vida eterna. Mas o que eu ando fazendo para evitar a morte que vai me impedir de ingressar no paraíso? Então, a mesma homilia que eu fiz as alterações devidas do ano passado, que foi essa mesma leitura. Nota que Jesus realiza 3 ressurreições. Literalmente, a pessoa morreu, Jesus foi lá e fez o milagre da ressurreição. Primeiro tem uma moça que morreu e estava dentro de casa. Foram lá pedir ajuda a Jesus e morreu essa moça que está dentro de casa, mas está morta. O segundo caso que a gente vê nas Sagradas Escrituras é o jovem, o filho da viúva, morreu, já estão levando ele para a sepultura. Jesus vem e faz o milagre. E agora que a gente leu, tem a Lázaro que morreu, tiraram dentro de casa, levaram para a sepultura e já está dentro da sepultura. E também Jesus realiza o milagre. E serve para o nosso exame de consciência. No primeiro caso, Santo Agostinho é muito assertivo quando ele diz, olha, quando Jesus faz as coisas, não é à toa. Ele sempre quer dar uma visão sobrenatural da situação que vai servir para a nossa edificação. No primeiro caso, a gente vê os pecados de pensamento. É interno. Quando a Bíblia diz assim, quem deseja a mulher do próximo já cometeu pecado no seu coração, porque todo pecado ele é interno. Ele começa no nosso coração, que é mais conhecido como pecado de pensamento. Mas é importante que
a maioria das pessoas não sabe de fato o que é pecado de pensamento. Ter maus pensamentos é normal, não é normal, mas acontece. Não deveria ser normal, mas acontece. Fiz a correção. E eu não preciso estar no pé do padre toda hora, padre, pequei com o pensamento, pequei com o pensamento. Veja bem, eu posso passar o dia inteiro tendo pensamentos ruins, pecaminosos, e não pecar de jeito nenhum. Por quê? Vem o pensamento, eu mando embora o pensamento. Eu não aceito aquele pensamento. Então, enquanto eu não aceitar aquele pensamento, eu não pequei de forma alguma. Não precisa confessar. Independente do tipo de pensamento que você teve. Pensar é uma coisa. Ter prazer naquele pensamento é outra coisa. Entende? É mais ou menos isso. Me veio um desejo de matar uma pessoa. Se eu mandar embora esse pensamento, rejeitar esse pensamento em nome de Deus, invocar o nome de Jesus e de Maria, esse pensamento pode durar um mês inteiro. Mas enquanto eu rejeitar o pensamento, eu não pequei de forma alguma. Eu não aceitei aquilo. É contrário à lei de Deus, então eu mando embora. Tá, se por acaso eu começar a planejar, me deleitar, sentir prazer na morte do próximo, veja que aqui houve um gosto naquele pensamento, aí eu já pequei. Esse é o pecado interno, essa é a morte interna, essa é a filha, os maus pensamentos que morreu, mas está dentro de casa. Outro exemplo que eu já passei para vocês no ano passado, que é a da mentira. Vai entrar no trabalho às 9 da manhã, mas é 9 horas e você está dentro de casa ainda. É lógico que vai chegar muito atrasado, mas aí já começa a trabalhar a mente. Então eu vou chegar lá, eu vou falar que fui assaltado, fui espancado, o ônibus quebrou, sei lá, começa a pensar um monte de mentiras. E começa a se deleitar naquilo, faz um plano da mentira. Chega lá no serviço, ninguém nem se deu conta que você existe, nem sentiu sua falta, e você vai seguir seu trabalho normal. Aí vai, que bom que eu não precisei me falar o pecado da mentira. Cometer a mentira. Lê do engano. Você já mentiu. Porque você alimentou a ideia da mentira. Você saiu de casa planejando mentir. Só não mentiu porque não precisou. Então, mas já pecou. Voltando, diferente daquela, chega lá, eu vou falar tal mentira. Não, chegar lá, eu vou falar a verdade. Acordei atrasado e vida que segue. Então, rejeitar o pensamento é a melhor coisa. Abraçar o pensamento é o que não se deve fazer. Mas enquanto está aqui, Deus, nosso Senhor, pode nos dar a graça de mandar esses maus pensamentos embora. No segundo caso, que já está fora de casa, é a prática. Teve um mau pensamento e agora ele vai praticar aquele mau pensamento. Eu desejei a morte do próximo, mas aí eu me reuni lá com alguns amigos e comecei a falar mal do próximo. Então já saiu do meu coração e foi para a prática. Lógico que é muito mais grave aqui. Enquanto é só no pensamento, só no coração, pode ser grave, mas não tanto quanto a prática em si. Planejei a mentira, saiu de casa, já saiu do meu coração e foi a prática da mentira. E assim com os outros pecados. No terceiro caso, Lázaro, que já está sepultado, que Santo Agostinho diz que é uma pessoa que já está com os maus hábitos. Ou seja, está no vício da mentira, no vício de outras coisas mais, ali já está cauterizado, está habituado naquela situação. É uma situação muito mais difícil, muito mais dolorosa para sair dessa situação. Mas mesmo assim, Jesus pode resolver. A podridão, que é a figura do montão de pecado, quando diz o seguinte: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias, o Senhor não tem mais jeito, esquece isso aqui. Não sei, acredito que a maioria de vocês já tiveram aquela ideia de olhar para uma pessoa e falar assim, isso aí já era, o diabo já tomou conta, isso aí não tem mais cura. Muitos pensaram isso. Ninguém sabe.
Porque não se esqueça que Jesus vem exatamente para aqueles que Ele ama. Aquela pessoa que a gente olha e diz assim, não tem mais jeito, essa é a pessoa que Jesus ama, toma cuidado. Se a gente for fazer a meditação da palavra de Deus, é tão profundo a palavra de Deus, que quando a gente olha uma pessoa, ela pode estar fazendo a coisa mais errada do mundo. E se a gente começar a praguejar, falar mal e tudo mais, pensa, olha, toma cuidado, esse é que Jesus ama. Toma cuidado. Esse Jesus ama. Então um drogado na rua, caído lá, todo jogado no seu vício, esse, toma cuidado, Jesus ama. Porque Jesus ama Lázaro. Essa é a figura do amor de Jesus. Contudo, mas Senhor, ele está dormindo, ele vai acordar, ele vai ficar bom, deixa para lá, eles queriam te matar naquela região, não inventa história. Não, mas ele morreu, mas se morreu, vai fazer mais o quê? Já morreu. Então, de uma certa maneira, eles estavam, olha, Jesus, não tem mais jeito, esquece. É muitas vezes a nossa atitude diante de uma situação muito difícil. Não tem mais jeito, Jesus, esquece. Nem reza mais para a pessoa e tudo mais. Esse Jesus ama, não esquece. Este enfermo é aquele que nosso Senhor Jesus Cristo muito ama. Agora mudando. Esse pecador, esse marginal, esse traidor, esse mentiroso, esse que fez um monte de coisa contra a minha pessoa, este enfermo, ou melhor, este morto, é aquele que Jesus ama. É aquele que Jesus ama. É o próprio Cristo que diz, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Jesus ama os pecadores. É sempre bom deixar claro, né? Vamos divulgar essa homilia. Jesus ama o pecador, mas não ama o pecado não, pelo amor de Deus. É aquela ideia maléfica, diabólica, com cheiro de enxofre, que fala que Jesus ama você do jeito que você é, isso é pecaminoso. Falar uma coisa dessa é destruir a alma da pessoa. Jesus te ama, é verdade, mas ele não aprova o teu pecado. Fica no pecado que você vai para o inferno. Agora se converte que ele te salva. Sai falando para a pessoa, continua assim, que Deus te ama e está tudo bem. É errado falar isso. Tem que falar as coisas certas para as pessoas se converterem. Não vamos ficar desanimados. Santa Catarina de Sena, se eu não estiver errado, foi essa santa que estava vendo o homem indo para a forca, ia morrer. E ele falava muita coisa contra Deus, muitas blasfêmias, coisa grave, pesada. E Santa Catarina de Sena, ela percebeu que esse que estava blasfemando contra Deus, esse era o enfermo que Jesus amava. Ela só ajoelhou, rezou pelo cara que estava cometendo grave pecado. Quando ela se levantou, o homem parou de blasfemar contra Deus, se arrependeu, chamou um padre, se confessou e tudo indica que morreu bem. Então, veja a visão dos santos. A nossa visão, ó, que está falando de Deus, aí vai cair um raio na cabeça dele, já era, isso aí está no inferno. E de repente, no último instante, Deus concedeu a esse que ele amava a graça de se converter. Percebe? Essa é a provocação que eu quero fazer. Primeiro a confissão e depois toma cuidado com as pessoas que você está olhando. De repente, amanhã ela pode ser um grande santo e eu ser um grande pecador. Acontece. Com a experiência de ouvir muitas confissões, experiência positiva, tem algumas partes que é negativa, mas a maioria é positivo, eu tenho a oportunidade de me deparar com essas três situações. Pessoas com pensamentos muito danificados, mas que estão ali. Pessoas que praticam pecado, já coisas feias, mas eu me deparo com pessoas que estão na podridão do pecado. Pecado feio. Pessoas que há 5, 6 anos não se confessam. Chega ali no confessionário de joelho, começa a falar todos os pecados e chora. E não é um choro falso, é um choro de contrição mesmo.
confessa todos os pecados, esse que já estava sepultado, com eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, volta para a vida, pelo poder de Cristo. Eu me deparo com isso o tempo todo. Então, recentemente uma pessoa, não é daqui, claro, e nem vou falar o pecado dele, por lógica, né? Que estava há muito tempo na igreja evangélica, fez muita coisa errada. Deus deu a ele a graça de conhecer a verdade, estudando alguma coisa da igreja, percebeu o grande erro, fez o exame de consciência, escreveu lá um monte de coisa, foi lá, chorou, esses são meus pecados, estou voltando para a igreja. Se converteu. Percebe como Cristo trabalha? Porque Cristo ama a todos. Esse é aquele que Jesus ama. Esse que está falando com vocês agora é esse que Jesus ama. E você que está me escutando, é Jesus que te ama também e te chama à conversão. Por último, não vamos ficar desanimados. Muitas pessoas estão orando pela nossa conversão, pela nossa salvação. De repente você não busca mais a confissão porque não vai ter mais jeito. Eu vou confessar agora e amanhã já estou pecando de novo. Pensa diferente. Pense em se confessar e ali na confissão você receber de Deus uma graça especial e de repente nunca mais fazer os mesmos hábitos. Porque Deus pode tudo. Você não, mas Cristo pode. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora das Dores rogue a Deus por nós. Salve Maria.